Começando mais um vídeo aqui no canal do The Information, eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais um vídeo então aqui no nosso YouTube e no nosso IGTV hoje para conversarmos sobre a abertura da semana 3, preview do Thursday Night Football, certo gente? Antes, lembrando, para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e não perder nada do The Information. Também seguir a gente lá nas redes sociais que vão estar linkadas aqui na descrição, E espalhe esse vídeo por aí, pega esse vídeo e joga no WhatsApp, Twitter, Insta, Facebook. Esse cara tá falando uma baita asneira. Ou, esse cara tá certo, cara. Olha só, esse jogo vai ser interessante mesmo. Então, ajude a gente a espalhar, E também lembrando, esse roteiro desse vídeo foi feito pelo nosso querido Tuti, nosso querido Arthur Araújo, escritor do nosso site, do theinformation.com.br. Ele fez o texto do preview, vai estar linkado aqui na descrição, junto com o perfil que ele administra dos Browns. Ele que é fã dos Browns, coitado dele. Mas enfim, vai lá dar uma moral pro trampo dele, muito show, certo gente? Vamos lá então começar conversando um pouquinho sobre o jogo que abre essa terceira semana da National Football League. Miami Dolphins recebe o Jacksonville Jaguars e a gente tem um jogo muito interessante porque, assim, de fato, não são duas franquias que almejam playoffs, são duas franquias que estão em construção, mas nem por isso o jogo não vai ser tão interessante. Olhando pelo lado dos Jaguars, a gente tem Gardner Minshew, talvez a grande estrela desse jogo. O nosso querido bigodudo da NFL, o ator pornô dos anos 70, 80, se tu preferir, é um cara que está impressionando sim em 2020. Então lançou 3 TDs e comandou a vitória do Jaguars sobre os Colts, errando apenas um passe, e ainda jogou muito bem contra o Tennessee. Teve sim seus erros, as 2 interceptações não foram erros do Gardner Minshew, na minha sincera opinião. Uma bateu na linha de scrimmage e ficou no knock hello bola, e a outra, o recebedor, assim, não ajudou em nada o Gardner Minshew, deixou a bola passar. Então a gente está vendo um Minshew que de fato está barrando aquela história do Tank for Trevor. Sunshine não deve parar nos Jaguars, na minha sincera opinião. E assim, de fato, já era pra mim uma opinião de um pensamento sem muito medir esforços. Um pensamento fraco, não sei se vocês estão me entendendo, mas que não fazia muita lógica. Porque se queria haver um tanque pela parte dos Jaguars, ficava com o Nick Foles. Estava óbvio que o Minshew tinha brilhos e raios que podia fazer algo a mais. E é o que de fato está acontecendo. Botar ele como titular e ter mandado o Nick Foles para Chicago não é uma atitude de quem quer tancar. Isso está provado. E assim, o ataque tá indo muito bem, DJ Chark tá me impressionando bastante, tem o Cole, o Tyler Eifert, que finalmente está saudável, marcou seu primeiro TD contra o Tennessee. E uma surpresa bem legal de se assistir até agora é o rookie, o running back James Robinson, teve um TD, já soma quase 200 jardas nessas 2 primeiras semanas. Ele que está com o cargo de RB1 após a saída do Leonard Fournette, que foi dispensado e agora está defendendo o Tampa Bay Buccaneers. Olho também no recebedor Laviska Shenault Jr., rookie, um cara que pessoalmente eu gosto bastante, um recebedor rápido, veloz, que tem capacidade de conseguir boas jardas após a recepção. Então, olho nesse cara, pode aparecer contra uma fraca secundária de Miami. Ok, teve a adição do Byron Jones, tem obviamente o Xavier Howard, só que assim, foi muito queimada contra os Bills, certo? Então, é uma defesa que está sendo exposta e é ok, é um sistema defensivo que mudou bastante de 2019 para 2020. A gente pega um boxer totalmente diferente. Cara, tem Van Noy que chegou, tem Landon Roberts que chegou. É uma defesa que precisa ir melhor na DL e não tem uma DL muito profunda. O grande, talvez não, seja o Shaq Lawrence. Então, assim, a defesa dos Dolphins está num processo de reconstrução. Então, tem que ter calma, vai ser normal às vezes ser exposta contra ataques muito bons, como é o dos Bills, E como é o dos Patriots, pelo menos nesse começo de temporada, no espaço amostral de 2 jogos que é o que a gente tem até agora. Contra os Patriots, cedeu mais de 200 jardas terrestres e 3 TDs terrestres. Contra os Bills, Josh Allen teve um jogo de mais de 400 jardas, conseguiu 4 TDs e queimou muito a secundária, que também teve o agravante da perda no primeiro quarto do Byron Jones, saiu machucado e não é confirmado se ele deve ou não deve jogar o jogo. Ele está como questionável para essa semana. O Brian Flores, head coach dos Dolphins, não confirmou nada se ele vai ou não para o jogo de quinta-feira. Então tem essa dúvida, tem esse porém, e tem que observar como vai ser essa secundária e essa defesa em geral, porque numa semana você deu muito em jogo terrestre, na outra no jogo aéreo.
e não tá legal de ver esse começo da defesa, mas é uma defesa que tem tudo para se ajustar. Começou mal ano passado e foi evoluindo, deve ser o mesmo processo, então tem que dar tempo para essa defesa dos Dolphins. Ela tá em construção, não é uma defesa finalizada, e os Jaguars têm que se aproveitar disso, tem que se aproveitar em correr com a bola, pôr o Mitchell passar, porque ele tem capacidade para conseguir passar das 300 jardas contra essa secundária, fazer suas graçosas em TD, né? Então, assim, são 2 jogos com 3 TDs. Pode conseguir o terceiro jogo com 3 TDs, tem total capacidade disso. O ataque dos Jaguars está impressionando bastante, não esperava que fosse tão bem, muito por conta do quarterback, né? E se a gente tem um quarterback que está jogando bem na posição lá em Jacksonville, em Miami a gente tem um cara que tá indo ok, né? O nosso querido Fitzmagic, ou Fitztragic, mas vamos ficar aqui com o Ryan Fitzpatrick, não tá indo tão ruim assim, tá? É um cara que tá indo ok, errou contra os Patriots, na semana passada contra o Bills conseguiu fazer um bom jogo, não é um cara que tá sendo aquele maluco que se chama Fitztragic, que puxa pra baixo, também não tá sendo aquele cara que ganha jogos e faz um shootout contra os Saints, ainda na época contra os Bucks. Os mais velhos talvez lembrem desse jogo, foi há uns 2 ou 3 anos, não lembro agora direito. Então, assim, o Fitzpatrick tá sendo um QB ok, tá? E assim, não pedem Tua Tagovailoa, não é a hora, por quê? Porque a defesa, a OL dos Dolphins cedeu muita pressão. O Fitzpatrick tomou mais de 10 pancadas ao longo do jogo contra os Bills. Então, deixa ele lá, no banco, aprendendo como se joga na NFL, aprendendo como é que é o dia a dia na National Football League, e deixa um veterano que tá indo bem. E, cara, sinceramente, quase venceu a forte defesa dos Bills. Então isso é um ponto importante. E também quase conseguiu levar os Dolphins à vitória, mas aí o elenco em si não é tão forte, não é tão bom. No resto do ataque tem sim seus bons alvos, Devontae Parker, por exemplo. O grande nome, na minha opinião, que está se sobressaindo é o tight end, o Mike Gesicki. Conseguiu passar das 100 jardas no último jogo, é um cara que está sendo bem interessante, é o nome que fez os Patriots ficarem fora do bye week na última temporada, e é um cara que foi bem contra os Patriots de novo na semana 1 dessa temporada. Então, o Miami Dolphins tem sim suas peças, tem sim seus resquícios e seus brilhos de talento, mas é um time em si que é fraco, a OL ainda é fraca, precisa de mais nomes para dar alvo ao seu QB, e obviamente esse QB não é o QB para o futuro, é um QB que está fazendo essa passagem de bastão, ajudando a desenvolver o futuro franchise quarterback, enquanto isso ele fica lá no campo, fica lá jogando, e assim, não espere um Fitzpatrick que vai resolver o jogo, e não espere um Fitzpatrick que talvez estrague tudo. Esse ano está sendo um cara ok, está sendo regular, comete erros, lança interceptações, como foi contra os Patriots, mas é um cara que pode vencer uma defesa muito forte, como foi o cara contra os Bills. Então, contra uma defesa que está sendo bem interessante, mas que também está sendo exposta a alguns erros, como é o caso do Jacksonville Jaguars, ele pode sim fazer suas graçolas. Por quê? Assim como a defesa de Miami, Jacksonville vem sofrendo no jogo aéreo. Se deu mais de 350 jardas pro jogo aéreo dos Colts, e contra o Ryan Tannehill, QB do Tennessee, foi um número parecido. A defesa do nosso querido Jacksonville Jaguars está sofrendo suas dificuldades, dá para se dizer assim. É uma defesa que mudou muito também, bastante adição de calouros. de Henderson talvez seja o grande destaque nessas 2 primeiras partidas em 2020. É um cara que está se surpreendendo e está indo muito bem para um rookie. Não esperava, pelo menos, eu ver ele já sendo tão decisivo, conseguindo fazer interceptação. Um cara que está atacando muito bem, pedindo first downs em tackle, não está tendo medo de ir para porrada, ele vai e desce. E, sinceramente, está sendo o melhor CB rookie dessa classe até agora. Claro, espaço amostral muito pequeno, mas o que ele está mostrando é muito positivo, principalmente o jogo que ele fez contra o Indianapolis Colts. E aqui deve aparecer de novo, deve ser um cara que joga bem, e ainda conta com um box que tem Myles Jack, que tem Josh Allen, é uma dupla muito boa, e assim, tendo o Joe Schobert, que é um outro linebacker muito bom. Então o grupo defensivo do Jacksonville Jaguars é interessante, mas claro, ainda está em desenvolvimento também. São 2 times no geral que estão num processo de evolução, não brigam por muito em 2020, mas vão brigar talvez em 2021, 22, 23. É um processo de reconstrução, e é um jogo onde já pode mostrar que há lapsos de talento.
no geral, na minha opinião, Jacksonville Jaguars é melhor e leva o jogo. Por quanto? Cara, não sei se vai ser 5, 4, 3 posses, jogo apertado, quem sabe, um field goal. É plausível sim, mas hoje o Jaguars tem um QB melhor, tem um ataque melhor e tem uma defesa melhor. E não quer dizer que isso vai ser traduzido em uma vitória, ou em uma vitória com larga escala, mas é o que eu espero que aconteça. Quinta-feira deve ser um jogo disputado, desde o primeiro snap até o último, na minha opinião, mas a gente talvez veja uma vantagem de 10 pontos, uma vantagem de 14 pontos, e se acontecer mais, não vou me surpreender, tá? Porque esse Jaguars está me sendo muito interessante, muito por conta do QB, mas eu também não estou esperando um 28-10, por exemplo. O que eu espero é um 24-17, um 28-20, um 31-17, talvez, numa melhor perspectiva para o Jacksonville Jaguars. Mas não vou ficar surpreendido se a gente tiver um 17-14 Dolphins. Então, é um jogo que vai ser bem interessante. É um jogo que vai além do que todo mundo espera, né? Não vai ser o Jacksonville Jaguars e o Tennessee Titans de 2016 com Color Rush indo até às 3 da manhã. Isso a gente vai falar na próxima semana, na Week 4, que aí sim vai ser complicado. Mas nessa Week 3, espere um jogo divertido de se ver. Um jogo legal, assistir Gardner Minshew fazer sua magia com aquele bigode maravilhoso dentro de campo. Então, vai ser um jogo divertido para se ver e eu espero que a gente tenha uma partida que seja engraçada, divertida, que ocorram turnovers aí para dar uma acordada também e que a gente tenha um jogo decidido na última posse, quem sabe no último lance principalmente, lá um field goal para virar ou para levar para prorrogação, por que não? Enfim, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se concorda que o Jaguars vai vencer, deixa aí. Se discorda, fala aí também. E é meio estranho porque eu tô com uma camisa dos Jaguars, uma camisa dos Dolphins, falando que os Jaguars vão vencer, sendo que eu tenho uma jersey aí dos Jaguars. Enfim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Espero que também você deixe seu comentário aí. Gostou, não gostou do vídeo? O que tá achando da NFL até agora? É importante esse feedback, essa troca de conhecimento entre minha parte e a sua parte, caro amigo telespectador. Enfim, deixa linkado também no nosso site, theinformation.com.br, nossas redes sociais, no Twitter, @InformationNFL, no Instagram, TheInformationNFL. E a gente se vê no próximo vídeo, texto, podcast, enfim, muita coisa saindo no nosso site. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!